vamos nós então, olha. Esse método do ponto fixo, pessoal, ele vai funcionar para a mesma coisa que os outros dois primeiros que a gente viu funcionam. Eles funcionam para a gente achar raiz de função numericamente quando fica ruim ou impossível de achar analiticamente. Então, toda vida que a gente está querendo buscar as raízes de uma função e o método analítico para isso é muito complicado ou basicamente impossível, a gente pode utilizar um desses métodos de busca de raízes e o de hoje vai ser o método do ponto fixo, certo? Em todos esses métodos, pessoal, inicialmente a gente sempre busca um intervalo onde a gente sabe que tem uma raiz, certo? E como é que faz isso? Ó? Quando você está tentando buscar uma raiz de uma função, você busca o local onde essa função corta o eixo x, basicamente é isso. Todo mundo entendendo aí? O local onde essa função corta o eixo x vai ser o x que vai fazer com que essa função seja igual a zero. Beleza. O passo inicial, ele basicamente sempre é o mesmo em quaisquer dos métodos que você usa, que é o seguinte: você tem que descobrir o intervalo AB, de modo que, nesse intervalo AB aí, a função assuma sinais contrários quando a gente aplica nos extremos desse intervalo. Por exemplo, nesse exemplo que eu estou usando aí, o f do A está dando um valor negativo e o f do B está dando um valor positivo, certo? Dado que a minha função é contínua dentro desse intervalo, se isso aí ocorre, então certamente há uma raiz dentro desse intervalo AB dessa função f de x. Todo mundo entendendo aí? Então, quando a gente está buscando uma raiz, o primeiro passo, o primeiro trabalho que a gente tem que ter é em descobrir dois valores em que a função assume sinais contrários quando aplicado nesses valores. Todo mundo entendendo aí? Por exemplo, ó, no caso dessa função aqui que a gente está usando de exemplo, se você fizer o f do zero nela, o f do zero vai dar quanto, pessoal, aqui? Os x ao cubo zero, o 8x também zero, então o f de zero dá igual a menos 7. Perfeito. Beleza, né? Se você aplicar aqui o f do 1, então onde tem x a gente vai substituir por 1. Então aqui vai ficar 1 mais 8, menos 7. 1 mais 8 aqui vai dar 9, menos 7 aqui vai dar 2. Tá compreensível, pessoal, hein? Olha, em casos desse tipo, isso é, eu observo que a função quando aplicada no zero deu um valor negativo e a função aplicada no 1 deu um valor positivo. Então está ocorrendo isso. Ó. Eu consegui um intervalo, que no caso aqui é o intervalo 0 e 1, que quando eu aplico a função nos extremos desse intervalo, a função assume sinais contrários. Então, em caso desse tipo, a gente tem certeza, desde que a função seja contínua, que existe uma raiz da função entre 0 e 1. Todo mundo entendendo o que eu estou falando? Beleza mesmo, pessoal? Tá. Então, a gente já tem, pelo menos, um intervalo de busca das raízes dessa função. O intervalo é entre 0 e 1. Tá ok? Beleza? O que é que vai consistir esse método, pessoal? O método do ponto fixo consiste no seguinte, ó. Ele pode ser dividido em duas etapas, certo? A primeira etapa que a gente tem que fazer é a seguinte, olha, eu tenho que descobrir a raiz dessa função. O que eu vou tentar fazer é deixar um x isolado no lado esquerdo e tudo que não for x eu vou passar para o membro direito. Todo mundo entendendo o que eu estou falando agora? Qualquer dúvida pode me parar. Eu vou fazer isso que eu acabei de dizer, certo? Eu vou tentar deixar um x isolado aqui no lado esquerdo e tudo que não for x eu vou mandar para o membro direito. Para isso eu vou deixar o seguinte, ó. A priori eu vou deixar o 8x nesse lado esquerdo e eu vou mandar para o membro direito o x ao cubo e esse menos 7. Quando eles vão para o outro membro, eles vão com o sinal contrário. Basicamente a gente está subtraindo em ambos os lados, né? Mas a gente comumente diz que a gente manda para o outro termo, certo? Então, isso aqui é 7 menos x ao cubo. Todo mundo entendendo aí? Beleza. Para terminar aqui, esse 8 que está multiplicando o x aqui, eu vou passar ele dividindo e você vai ficar com
x dando igual a 7 menos x ao cubo dividido por 8. Tá dando certo, pessoal? Beleza? Tranquilo, né, hein? Beleza. Olha, quando a gente consegue fazer isso, pessoal, quando a gente consegue deixar só a variável no lado esquerdo e tudo que não é a variável a gente manda para o membro direito, a gente vai considerar essa função aqui como a função de iteração do método do ponto fixo. Isso que fica no lado direito, quando você isola o x, a gente podia denominar de outra letra aqui, eu vou denominar de g de x. Essa g de x, ela vai ser a função de iteração do método do ponto fixo. É a partir dela que a gente vai conseguir buscar essas raízes. Todo mundo entendendo o que eu estou dizendo agora? Beleza? Então, recapitulando. A gente tem uma função que a gente quer buscar a raiz dela. Primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que achar um intervalo fechado aqui, de modo que nos extremos do intervalo essa função assuma sinais contrários. No caso dessa função, o intervalo 0, 1 serviu. A função aplicada no 0 deu negativo, a função aplicada no 1 deu positivo. O intervalo pode ser esse. Feito isso, o segundo estágio no método do ponto fixo é isolar a variável, que no caso é x, poderia ser outra letra também, certo? Você isola a variável no lado esquerdo e manda todos os outros termos para o membro direito. Tudo bem, pessoal? Tranquilo aí? Essa função aqui que a gente obteve, ó, g de x igual a 7 menos x ao cubo sobre 8, a gente vai denominar essa função de iteração do método do ponto fixo, certo? Tranquilo, olha, como é que vai consistir, pessoal, essa busca aí? Vai ser o seguinte, ó. O que a gente vai fazer é dar um chute inicial dentro desse intervalo como sendo a raiz aproximada. Pode ser qualquer número. Por exemplo, eu sei que a raiz certamente está entre 0 e 1. Todo mundo entendendo aí? Vai. Tranquilo. Quando o senhor fala do 0 e 1, também vai para 0 e 7, é igual a 2, né? A função sendo contínua, se intervalo, vamos dizer assim, tem uma raiz entre eles. Certamente tem uma raiz entre eles, pelo teorema do valor intermediário. Só que assim, no caso da gente não ter essa visão de que valor jogar, a gente vai e joga... Basicamente, você como engenheiro tem que resolver um problema. E eu tenho que achar essa raiz. Então, eu tenho que jogar valores, literalmente eu tenho que fazer as contas e descobrir pelo menos 2, onde a função assume o sinal contrário. E a partir desses 2 valores é que a gente começa o método mesmo. Isso aí antes de fazer o método, eu já tenho que ter isso como dado de entrada. Tá certo, pessoal, hein? Aí, por exemplo, a gente resolveu aí nas aulas anteriores uma questão em que a gente tinha que ver até quanto você tinha que encher um tanque para você ter certeza que colocou 20 metros cúbicos de líquido dentro dele. Aí, por exemplo, naquele problema, o problema fisicamente era um tanque de raio 3. Então, certamente a raiz estava entre 0 e 6. Então, você já tinha uma restrição física do problema. Aí você ainda poderia, dada a restrição física, achar 2 valores entre 0 e 6, onde a função assume sinais contrários. Aí, a partir desses 2 valores, você começaria o método. Tudo bem, pessoal? Aí o que eu estou dizendo? Tranquilo? Todo mundo entendendo? Então tá. Não? De novo, ó. A gente fez um problema... Eu vou até pegar o problema aqui rapidinho, me permita aqui. Só um instantinho. Olha, esse problema aqui, a gente já fez uma vez, ó. Eu vou me permitir pegar ele aqui de novo. Esse é um problema físico. A gente tem um tanque e foi dada a formulação que
o volume de líquido que tem dentro desse tanque depende da altura de líquido que tem no tanque. Se você tiver a altura de líquido que tem nesse tanque, então você vai saber quanto de líquido está no tanque. Tranquilo aí? Beleza. Então está aqui a formulação. VH é igual a πH ao quadrado, 3R menos H sobre 3. Tudo bem. A gente tem esse problema físico aí. Aí o que ele diz? Olha, a gente está com a seguinte situação. Vamos supor que o raio desse tanque aqui seja 3 metros. O raio do tanque é 3. E você tem que encher esse tanque com 30 metros cúbicos de água. Vamos supor que você comprou essa água aí e você tem o tanque. E tenha que encher aí 30 metros, você comprou 30 metros cúbicos de água e vai colocar dentro do seu tanque. Aí você tem que saber até que altura vai ter que ser colocado lá para você ter certeza que tem os 30 metros que você comprou. Tudo bem, pessoal, hein? Então, o que a gente tem que fazer nesse caso aí, ó? Eu vou colocar o 30, que é o volume, no lugar lá do V. Aqui eu vou colocar o π vezes o H, que eu não sei quem é, ao quadrado. E o raio aqui, a questão diz pra gente que é 3. Ó. Então aqui eu vou ter 3 vezes 3, que é 9, menos o H, que eu ainda não sei quem é, dividido por 3. Esse problema aqui a gente já fez na aula anterior, estou repetindo, sabe? Aí, olha, se você passa esse 3 multiplicando aqui, você vai ter 90 dando igual. Esse π vezes o H ao quadrado, pessoal, ele distribui nesses dois termos, não é isso? Então vai ficar 9πh ao quadrado menos π vezes H ao cubo. Todo mundo entendendo até aí, pessoal? Beleza. Aí, olha, você tem que descobrir esse H. Faça o seguinte, mande esse 90 para o outro membro, aí você vai ficar com 9πh ao quadrado menos πh ao cubo menos 90, dando igual a 0. Beleza até aí? Perfeito, olha, para a gente descobrir esse H aí, pessoal, não tem como analiticamente. Tá dando para entender aí? Não tem como eu descobrir esse H utilizando qualquer método analítico que a gente possa conhecer. Não tem Bhaskara, não tem como. Basicamente, a gente precisa de método numérico para descobrir o valor desse H. Tá compreensível? Aí, por exemplo, você, engenheiro, está com esse problema aí. Aí, olha, fisicamente você sabe que o raio do tanque é 3. Então, a altura máxima que esse líquido podia ir aí era 6. Porque seria o diâmetro do tanque. Todo mundo entendendo aí? Então, olha, você está vendo aí pelo problema físico que o H tem que variar entre 0 e 6. Para começar o método, então eu vou pegar dois valores entre 0 e 6, onde eu sei que essa função aqui, que eu posso chamar isso tudo de f de h, por exemplo, essa aqui é a minha f de h, eu tenho que descobrir onde é que ela dá 0. Então, eu tenho que achar dois valores entre 0 e 6, que eu tenho certeza que essa função fh assume sinais contrários. Quando eu tiver esses dois valores, então eu começo qualquer dos métodos numéricos que a gente está vendo nesse intervalo. Por exemplo, vamos continuar. Vou colocar a calculadora aqui. E no caso dessa nossa função, se você fizesse, por exemplo, o h, vamos supor, igual a 2. Então ia ficar o quê? De todo jeito isso aqui está sendo filmado e tu pode pegar depois. Tu pode mandar um e-mail, aí eu te mando. Beleza? Pode ser? Valeu, enfim. Tranquilo? Tranquilo, sem problema. Vamos nós. Seguinte, ó. Aqui a gente vai ficar com o seguinte. A gente está tentando descobrir o valor que você tem que substituir no H para que a gente consiga achar dois valores com sinais contrários, de modo que a gente tem um intervalo onde a gente sabe que tem raiz. Todo mundo entendendo aí? Aí eu vou pegar dois valores entre 0 e 6 para substituir. Então vai ser o quê? Por exemplo, eu vou pegar h igual a 2. Ó. Aí a conta vai ser 9 vezes o π vezes o h ao quadrado, pessoal. Nesse caso eu vou substituir o h por 2. Então vai ficar 2 ao quadrado menos 2 vezes o π
2 nada, né? 9π vezes 2 ao quadrado, menos, desculpa, π, que é esse termo aqui, vezes, agora sim, o 2 ao cubo, menos 90. Tá compreensível o que a gente está fazendo aí? Beleza. Então, esse valor aí, ó, do f do 2, deu menos 2,03. Então, o f do 2 aí deu igual a menos 2,03, vou colocar com 3 casas decimais, 0,35. Certinho? Aí, o que a gente vai fazer agora? Vamos pegar, por exemplo, o h dando igual a 4, por exemplo. Tranquilo, hein? Se eu pegar o h igual a 4, vai ficar 9π vezes o 4 ao quadrado, menos π vezes o 4 ao cubo, menos o 90. Aí isso aí deu 161,327. F do 4 deu 161,327. Certinho, pessoal? Então, certamente, a gente sabe que a altura que você tem que encher o tanque para ter 30 metros cúbicos lá de água ou de líquido, enfim, dentro desse tanque, vai ser uma altura que está entre 2 e 4. Aí você pode melhorar esse valor fazendo o método. Tá dando certo aí? Pode perguntar. Os dois primeiros, sim. Você tem que atribuir valores e descobrir dois valores onde a função assume sinais contrários. Aí, a partir desses dois primeiros, é que você refina com algum desses métodos numéricos e você vai refinar até o erro que você tolera. Você vai dar uma tolerância de erro, por exemplo, eu tolero erros de até 1%. Então, dado que eu tenho esses dois valores iniciais, a gente vai refinando até que o valor dê um erro menor do que o tolerável. E o erro ou tolerância, quem diz é você também. Tem que testar dois valores onde a função assume sinais contrários. Aí, basicamente, tem que testar mesmo, não tem outro jeito. Mas, a partir desses dois valores, aí sim, você refina e coloca, aplica um desses métodos que a gente está vendo e descobre a raiz aproximada com a tolerância que você permite. Você diz uma tolerância, você diz, olha, eu aceito um erro de até 1%, ou eu aceito um erro de até 0,1%. E dependendo da sua tolerância, você vai fazer mais conta ou não. E, de fato, é bem intuitivo. Quanto menor for a tolerância que você aceita de erro, mais conta você vai ter que fazer. Tá dando certo, pessoal? Aí? Tá compreensível mesmo? Então, no caso do nosso exemplo, a gente está com essa função aqui, f de x igual a x ao cubo mais 8x menos 7. A gente tem que achar uma raiz dela. A gente fez o mesmo procedimento que eu citei agora há pouco nesse problema prático. A gente primeiro achou um intervalo em que a função nos extremos desse intervalo assume sinais contrários. Depois disso é que a gente vai para a aplicação do método mesmo. Não entendi. Tranquilo. Vai. Não, dois valores em que a função assume sinais contrários. Então, a gente conseguiu isso no 0 e no 1. Porque o f do 0 deu menos 7 e o f do 1 deu 2. Por exemplo, nesse outro problema, quais foram os dois valores que a gente conseguiu? A gente conseguiu o f do 2, que deu menos 2,035, e o f do 4, que deu 161,327. Se a função aplicada nesses dois valores tem sinais contrários, então certamente existe uma raiz dessa função entre o 2 e o 4. Beleza? Na função de cima, a gente aplicou essa função no 0, deu menos 7. Aplicou essa função no 1, deu 2. Então, certamente existe uma raiz da função entre 0 e 1. Tá dando certo, pessoal? Isso aí mesmo? Tranquilo. Então, olha, esse probleminha aqui, pessoal, está na nossa aula de método da abstração. A gente já fez ele, a gente já achou essa altura aí, certo? Mas eu usei para ter outro exemplo desse contexto aí de busca de um intervalo para você começar algum dos métodos, certo? Todos esses métodos que a gente está vendo, você tem que ter um intervalo inicial. Esse intervalo inicial você busca do mesmo jeito, atribuindo valores e descobrindo onde é que a função assume sinais contrários. Beleza. Tranquilo, olha. Então, resumindo, a função que a gente está buscando é essa.
a gente achou o intervalo 0 e 1 para a gente buscar. E, dada essa função, o que a gente fez? A gente isolou o x no lado esquerdo e passou todos os outros termos para o lado direito. Quando a gente consegue fazer isso, essa função do lado direito, eu denominei de g de x, e essa função a gente nomeou como função de iteração do método do ponto fixo. É com ela que a gente vai buscar essa raiz aproximada nesse método. Tranquilo, pessoal, hein? Beleza. Olha, o método consiste no seguinte, eu vou usar a estratégia parecida com os métodos anteriores, que a gente usou uma tabela para ir guiando os nossos cálculos à medida que a gente fosse buscando essa raiz. Tranquilo, hein? Como eu comentei para vocês, pessoal, quando a gente vai buscar uma raiz aproximada de uma função, a gente tem que ter uma tolerância para saber a hora de parar. Todo mundo entendendo aí? Então, por exemplo, vamos supor aí que a gente tolera, a tolerância eu vou chamar de epsilon. Vamos supor que a gente tolera erros de até 10% aí. Então, se o erro tiver menor do que 10%, pode parar. Isso dá um critério de parada para você. Porque, caso contrário, você não pararia nunca, porque você não saberia o que seria tolerável para o que você está buscando. Então, essa tolerância te dá um critério de parada. Por exemplo, se você diz que aceita erros de até 10%, então é porque você está tolerando erros de até 10%, que na prática é a mesma coisa de dizer que você tolera erros de 10, da escala de 10 sobre 100 ou de 0,1. Todo mundo entendendo, pessoal, hein? Tranquilo. Vamos lá, eu vou fazer uma tabelinha para ir guiando aí essas contas da gente, porque eu acho mais compreensível, certo? Nessa tabela, pessoal, eu vou colocar aqui uma coluna para as iterações. A exemplo dos outros métodos, a gente sempre vai considerar que a gente inicia na iteração 0. Porque na iteração 0 não houve loop, não houve volta para uma nova tentativa. Tranquilo, hein? Beleza. Essa coluna aqui, que eu vou denominar xi, ela vai dizer respeito às raízes aproximadas. Aí, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Na iteração de número 0, a gente vai começar com o chute inicial. Para iniciar, para dar partida no método, a gente começa com o chute inicial. Esse chute inicial pode ser qualquer valor, o que você quiser, dentro do intervalo que você sabe que tem uma raiz. Todo mundo entendendo aí? Então, por exemplo, a gente sabe que tem uma raiz dessa função entre 0 e 1. Então, nesse caso, eu posso escolher o número que eu quiser entre 0 e 1 para ser meu chute inicial. Todo mundo entendendo aí? Aí, na prática, vai acontecer o seguinte. Quanto mais perto você escolhe o chute inicial da raiz da função, menos conta você faz. Agora, acontece que a gente não sabe quem é a raiz. Caso contrário, a gente não estaria procurando. Então, enfim, você escolhe o chute inicial. Se você tiver um pouco de sorte, você vai fazer menos conta. Se não, você vai fazer um pouco de conta a mais, mas você vai chegar na raiz. Todo mundo entendendo, pessoal, hein? Então tá, eu vou escolher aqui, por exemplo, um chute inicial de 0,5. Podia ser qualquer número entre 0 e 1. Beleza? Tudo bem, pessoal. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Esse chute inicial, eu vou aplicá-lo na minha função de iteração. Isso é, eu vou pegar esse chute inicial ou os outros valores e vou sempre aplicando na minha função de iteração. Eu vou pegar esse valor e aplicar na minha g. Todo mundo entendendo o que eu estou dizendo agora? Beleza? Quando eu fizer isso, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ver quanto que está dando a minha f. Esse g do xi, ele vai indicar o x da próxima iteração. Por exemplo, eu não vou começar com esse chute inicial de 0,5, beleza? Quando eu fizer esse chute inicial de 0,5 e aplicar na minha g, eu vou ter um novo valor. Esse novo valor vai ser a minha próxima raiz aproximada. Aí, para eu testar se ela já está boa o suficiente, eu faço o seguinte. Eu aplico a minha f nela e depois olho quanto é que dá esse valor em módulo. Ora, pessoal, se a gente está buscando uma raiz, o que a gente está tentando descobrir é o valor onde a f dá, assim, seria muito interessante se ela desse igual a 0 mesmo. Ela não vai dar, porque ela vai ser uma raiz aproximada. Mas quanto mais perto de 0,
o módulo da f dessa raiz der melhor. Vocês estão entendendo aí? Porque o objetivo da gente é encontrar onde essa f dá zero. Se a f der zero, então essa aqui é a raiz. A gente não vai, em geral, descobrir onde é que ela dá zero mesmo. Mas é onde é que ela dá bem pertinho de zero. Então, toda vida que a gente tiver uma raiz nova, a gente vai fazer a f dela e depois a gente testa esse valor em módulo. Se esse valor em módulo, pessoal, der menor do que o erro que você tolera, então ele já está bom o suficiente. Se ele der maior do que o erro que você tolera, então você continua aplicando o método até dar menor do que o erro que você tolera. Tá dando certo entender isso aí? Tá compreensível, pessoal? Então vamos lá. Oi. Isso. Na prática, quando você aplica um método numérico de busca de raiz, é esperado que ele vá mesmo para zero, entendeu? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó. Oi. Basicamente é isso. Você vai ficar cada vez mais próximo de zero. Mas, de modo geral, a gente não chega. Mas quem vai dizer a hora de parar é a tolerância. Tranquilo, pessoal? Vamos lá fazer, ó. O que a gente vai fazer agora? Basicamente, eu vou pegar a nossa função de iteração e vou colocar ela bem aqui embaixo, para a gente ir seguindo através dela. E eu também vou pegar a minha f lá, ó, e vou colocar ela ali embaixo. Então tá, a gente está aí com a nossa g, que é a função de iteração, e a gente está com a nossa f. A gente sabe o intervalo. A gente pegou o chute inicial dentro do intervalo que a gente sabe que tem uma raiz. Agora a gente vai começar a fazer o método mesmo, na prática. Beleza, pessoal? Se vocês forem sentindo dificuldade em qualquer momento aí, pode ir me parando, certo? Seguinte, olha. O que eu vou fazer agora, pessoal? Esse 0,5 eu vou aplicá-lo na minha g. Qual é a conta que a gente faz então? Você vai pegar o 7 menos esse 0,5, perfeito, ao cubo, massa, dividido por 8. Deu 0,859, massa. A gente sempre vai truncar na terceira casa como padrão, certo, pessoal? Hein? Então deu 0,859. Aí o que eu vou fazer? Ó? Esse 0,859 é a minha raiz aproximada da próxima iteração. Eu vou ver se ela já está boa o suficiente. Eu vou pegar esse 0,859 e vou aplicar na minha f. Beleza aí? A minha f é essa. Ó. Então vamos lá. A conta que eu vou fazer agora é a seguinte. Ó. Vou pegar 0,859 elevar ao cubo, somar com 8 vezes 0,859 e vou subtrair de 7. Fazendo isso, pessoal, deu quanto? Deu 0,505, né? Dá uma olhada aí, vamos lá, de novo. 0,859 mais 8 vezes 0,859 menos 7. Faz aí todo mundo. Se você sentir dificuldade aí, pode tentar dar uma olhada aí pelo próprio visor que está aí, para ir se guiando. Tudo certo, pessoal? Vamos tentando aí. É bom que vocês se adaptam aí a fazer essa conta na calculadora também. Certinho? Pode seguir, galera, aí? Vamos lá. Então, o valor que a gente obteve aqui foi 0,505. Aí, o que a gente vai fazer agora, pessoal? Eu vou pegar e considerar esse valor em módulo. Olha, 0,505 em módulo é o próprio 0,505, porque o módulo de um número positivo é o próprio número. Tranquilo, hein? Então, observe o seguinte, ó, 0,505 ainda é maior do que o que a gente tolera. Porque a gente só pode parar quando o erro é menor do que 0,1, que é os 10%. Tá dando certo, pessoal, hein? O erro aí está sendo maior do que 50% ainda. Tá claro? Então, o que a gente faz? A gente vai para iteração 1.
Na iteração 1, pessoal, o que acontece? Perceba que essa coluna aqui é a coluna do xi. Nesse caso, o meu i é quanto? 1, né? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Essa é a coluna do xi. E nesse momento eu estou vendo que o meu i é 1. Significa que aqui dentro, pessoal, tem que ter o x1, porque o meu i é 1. Agora observe o seguinte, ó. Na linha de cima, quando o meu i era 0, essa aqui é a coluna do xi mais 1. Se essa é a coluna do xi mais 1, esse número aqui é o x0 mais 1, porque o meu i é 0. Então esse 0,859 é quem? O x1. Por isso que eu vou pegar esse número e colocá-lo aqui, ó. Todo mundo entendeu esse raciocínio que eu acabei de dizer, hein? Na hora. Vamos lá. A gente está na linha do i igual a 1. Essa coluna é a coluna xi. Como o meu i é 1, exatamente nessa célula ou nessa posição tem que ter o x1. O que está nessa coluna xi com o i igual a 1 tem que ser o x1. Quando o meu i era 0, isso é, quando eu estava na linha de cima, essa coluna é a coluna do xi mais 1. Se eu substituir o i por 0 nesse índice, vai dar o índice 0 mais 1. Então, esse x aqui, ó, 0,859, é o x1. Por isso que eu vou pegar esse 0,859 e trazer para cá. Ó. Todo mundo entendendo, pessoal, essa dinâmica dessa tabela aí? Então, vamos lá. A gente vai fazer o seguinte, então. Eu vou pegar o 0,859 e colocar aqui. Aí, o que a gente faz? A gente pega esse 0,859 e aplica agora na nossa G, ó. Beleza, pessoal? Tá compreensível o que a gente está fazendo? Então, vamos fazer isso, ó. Vamos fazer agora 7 menos 0,859 ao cubo dividido por 8. Deu 0,795. Perfeito. Tá claro, pessoal? Todo mundo mesmo entendendo? Qualquer dúvida pode me dizendo, pessoal. Bacana aí porque você vai entender de primeira, se você for perguntando logo, né? Então eu vou colocar esse valor aqui, ó, 0,795. Perfeito. O que eu tenho que fazer com esse 0,795 agora, pessoal? Aplicar na F, né? E colocar o valor nessa coluna. A gente vai fazer o F do 0,795. Então vamos lá. Eu vou pegar o 0,795 elevar ao cubo. Aí eu vou colocar mais 8 vezes 0,795 e subtrair isso de 7, certo? Isso aí deu menos 0,137. Esse valor eu vou colocar nessa coluna. Todo mundo entendendo mesmo aí? Tranquilo, né, pessoal? Agora, se a gente pegar esse valor em módulo, se eu pegar esse valor em módulo, então o módulo dele é 0,137, que ainda é maior do que o erro que a gente tolera. Então, a gente vai para a iteração 2. Tranquilo, né? Eu acho que já deu para pegar direitinho, né? Aí, esse raciocínio. Vamos lá, então. Na iteração 2, a gente tem o seguinte. Nota que, já que o meu i é 2, pessoal, e aqui é a coluna do xi, eu tenho que trazer o x2 para cá. Quando o meu i era 1, nessa linha do i igual a 1, essa coluna aqui era a coluna do xi mais 1. Se o meu i é 1, então aqui é o x1 mais 1, vocês concordam aí? Então aqui é o x2, na verdade. Por isso que eu vou pegar esse x2 e colocar ele aqui, ó. Certo, pessoal? Mesmo? Basicamente o raciocínio sempre é esse, ó, é trazer esse número que está no x mais 1 e trazer para cá. Mas eu estou explicando o porquê que vai, né? O raciocínio por trás dessa coluna, dessa tabela. Então eu vou pegar o 0,795, colocar aqui. E a gente vai fazer agora o que, pessoal? Eu pergunto aí.
A gente vai pegar o 0,795 e aplicar na nossa G, não é isso? Então vamos lá, vamos fazer o 7 menos 0,795 elevar ao cubo e dividir isso aí por 8. Aí deu quanto? 0,812. Tranquilo. Esse 0,812, pessoal, a gente vai e aplica na nossa F, né? Beleza? Vamos lá fazer isso, então. Vou pegar o 0,812, elevar ao cubo, somar com 8 vezes o 0,812 e subtrair isso de 7. Aí deu quanto aí, ó? 0,031, não é isso? Então, o módulo disso é o próprio 0,031. Perceba que dessa vez, pessoal, o valor que deu aqui é menor do que 0,1. Beleza? Se você for comparar esse número com 0,1, esse número certamente ele é menor do que o 0,1. Tá dando para entender aí? Na hora, tranquilo. Tá aqui, ó. 0,812 ao cubo, mais 8 vezes 0,812 menos 7. Zero ponto 812, né? Sim. É o x 0 mais 1, que é o x1. Passou pra cá, né? Esse aqui é o x1 mais 1, que é o x2, né? Por isso que o x2 vem pra cá. E assim por diante. Tudo certo, pessoal, aí? Todo mundo entendendo? Então, olha, perceba que como esse erro deu menor do que o erro que a gente tolera, então essa raiz aqui, ela já está excelente para o nosso contexto. Tá claro aí? Então, quem é a raiz aproximada dessa função com um erro menor do que 10% por meio do método do ponto fixo? É essa aqui, ó. 0,812 é a raiz aproximada da nossa função. Dá zero nela? Não, não dá. Dá 0,031, que é menor do que a tolerância de erro que você aceita. Deu para entender, pessoal, isso aí? Beleza? Olha, aí ocorre o seguinte, ó. A verdade é que nem sempre essa G de X, ela funciona. Era bacana se ela sempre funcionasse, certo? Mas ela nem sempre funciona. Tem um modo de verificação para saber se essa G de X vai funcionar ou não. De propósito, eu deixei para explicar isso agora, depois que você entender o método, porque fica mais didático. Você já sabe fazer o método. Eu já peguei de propósito uma G que ia funcionar, mas agora eu vou dizer o teste que você tem que fazer para saber se a G de X, que é essa função de iteração, vai funcionar ou não. Todo mundo entendendo, pessoal, o que eu estou dizendo agora? Beleza? Nem sempre essa função G de X vai funcionar no método ponto fixo. Eu vou dar o critério para que essa G de fato funcione. Beleza? Vamos lá então. Deixa eu tirar aqui essa calculadora da visão. Oi. Tranquilo. Na hora. Pode copiar com calma. Vai sim, vai estar disponível. Pode seguir, pessoal, aí? Essa é a resposta que a gente estava buscando. A raiz aproximada com um erro menor do que 10% usando o método ponto fixo é 0,812. Valeu. Pronto, pessoal. Então, eu vou dar o critério de aplicabilidade de G de X, certo? Nem sempre a G de X funciona. O que ela tem que satisfazer para dar certo? É o seguinte, pessoal, olha, o que essa G de X tem que satisfazer é essa condição que eu vou descrever agora.
para ela dar certo de fato, a derivada dela em módulo tem que ser menor do que 1 para todo x pertencente ao intervalo que você sabe que tem raiz. Beleza aí? Se a função satisfizer essa condição, então ela funciona no método do ponto fixo. Se ela não satisfizer, ela não vai funcionar. Beleza aí? Então a gente vai ver por que aquela g funcionou agora. Tá dando certo, pessoal, aí? Então vamos lá. Olha, vamos verificar aqui, pessoal, a razão dessa g de x aqui ter funcionado no método do ponto fixo. Se você quiser, pessoal, já que a gente vai trabalhar com derivada dessa função, é mais útil desmembrar isso aí em duas frações. Ó. Essa função aqui pode ser desmembrada como sendo g de x igual a 7 sobre 8 menos 1 sobre 8 vezes x ao cubo. Todo mundo entendendo isso aí? Eu fiz isso só para que fique mais claro na hora de fazer a derivação dela. Certo mesmo? Tá compreensível? O que eu estou usando aqui agora? Eu estou usando o fato de, quando eu tenho uma raiz a menos b dividido por c, isso aqui pode ser desmembrado como sendo a sobre c menos b sobre c. Isso aí é verdade para qualquer fração envolvendo a, b e c, desde que o c seja diferente de zero, para não dar indeterminação. Certo, pessoal? Isso aí que eu estou usando. Tranquilo mesmo? Todo mundo entendendo? Então, a gente tinha isso aqui, ó. Aí eu estou só dizendo que esse 7 menos x ao cubo dividido por 8 pode ser escrito como sendo 7 sobre 8 menos x ao cubo sobre 8. Esse x ao cubo sobre 8 é a mesma coisa de 1 sobre 8 vezes x ao cubo. Né? Tranquilo? Todo mundo entendeu? Vamos lá. Seguinte, olha. Se a gente for fazer a derivada dessa g de x, pessoal, a gente vai ter o seguinte, ó. Vamos dar uma relembrada aí no cálculo 1. A derivada de uma constante é zero, né? Beleza. E a derivada de menos 1 sobre 8 vezes x ao cubo, basicamente é a derivada de uma constante vezes uma função. A gente já viu lá no cálculo 1 que a derivada de uma constante vezes uma função é a constante vezes a derivada da função. Tudo bem, pessoal? É isso que a gente vai fazer aí, então. A derivada desse 7 sobre 8 é zero, repito. E a derivada dessa constante vezes essa função é a própria constante vezes a derivada da função. Quem é a derivada de x ao cubo? Perfeito. 3x ao quadrado. Tá claro, né, pessoal? Isso aí. Beleza? Tranquilo. Aqui a gente tem o seguinte, ó. G' de x é igual a menos 3 sobre 8, né? Vezes o x2. Todo mundo entendendo aí? Certinho? Beleza. O que é que tem que acontecer, pessoal? Como eu comentei aqui em cima, para a função g de x, que é essa função de iteração do método do ponto fixo funcionar, a derivada dela tem que ser menor do que 1 para todo x dentro desse intervalo que você sabe que tem a raiz. Vamos pegar aqui quem é o módulo dessa g' de x. Já que a g' é essa aqui, quem é o módulo de g' de x? O módulo de g' de x é igual ao módulo de menos 3 sobre 8 vezes o x ao quadrado. Tudo bem aí? Todo mundo entendendo? Módulo de g' de x, eu substitui g' de x pelo que a gente encontrou aí. Olha, quando você tem o módulo de um produto, pessoal, isso aqui é igual ao produto dos módulos. Então, isso aqui é o módulo de menos 3 sobre 8 vezes o módulo de x ao quadrado. Certo? Aí, olha, lembra aí que o módulo de um número negativo é menos ele. Então, o módulo do menos 3 sobre 8 é igual a 3 sobre 8. Todo mundo lembra dessa propriedade de módulo mesmo? Sinceramente falando, pessoal. Deixa eu dar uma relembrada rapidinho aqui, ó. Olha, o que acontece, pessoal? Quando a gente está tratando a respeito de módulo de um número, você está tentando descobrir a distância do número para o zero na reta dos reais. Então é o seguinte, ó. Se você pegar o zero aqui na reta dos reais, eu vou tomar como exemplo, por exemplo, o menos 2 e o 2.
Vocês concordam que a distância do 2 para o 0 é 2 unidades, não é isso? Se você for sair lá do 2 e caminhar até o 0, você andaria 2 unidades na reta. Todo mundo está entendendo, pessoal, hein? Então, na prática, o módulo do 2, isso é, a distância do 2 para o 0 é igual a 2 unidades. Tudo bem, é isso aí? Beleza. Se você for sair do menos 2 e caminhar até o 0, você vai andar também 2 unidades. Você concorda aí? Então, o módulo do menos 2 também é 2, porque a distância do menos 2 para o 0 são 2 unidades. Todo mundo entendendo? Beleza. De modo geral, pessoal, o que acontece? O módulo de um número x, ele vai ser o próprio x se o x for maior ou igual que 0. E vai ser menos x se o x for menor do que 0. O que faz sentido com o que a gente acabou de fazer. Por exemplo, se eu for usar essa definição do módulo de x, eu percebo o seguinte: se eu quero descobrir quem é o módulo de 2, eu olho para o número que está aqui dentro. O número que está aí dentro é 2. O 2 é um número maior ou igual que 0, não é verdade? Tranquilo? Aí o 2 é um número maior ou igual que 0. Então o módulo dele é igual a ele. E, por sua vez, se você for pegar o módulo do menos 2, o menos 2 ele é um número negativo, não é isso? Então o módulo dele tem que ser menos ele. Então o módulo do menos 2 é menos ele. Então o módulo do menos 2 também dá igual a 2. Deu certo? Todo mundo entendeu? Isso aí é a definição de módulo de um número, pessoal. É a distância do número ao 0. Basicamente o módulo de um número x é o próprio número, se o número for maior ou igual que 0, e menos o número se o número for menor que 0. Tranquilo? Beleza? Então vamos lá voltar para o nosso contexto. O menos 3 sobre 8 não é um número negativo, então o módulo dele é menos ele. Então, menos o menos 3 sobre 8 é o 3 sobre 8, que foi o que eu coloquei aqui, ó. Tranquilo? Beleza, né? Olha, pessoal, x ao quadrado, vocês concordam comigo que na pior das hipóteses dá 0, caso contrário dá sempre positivo? X ao quadrado, ou no pior dos casos dá 0, mas ele sempre vai dar positivo. Já que ele sempre vai dar maior ou igual que 0, o módulo dele é ele mesmo, né? Porque ele é maior do que 0. Todo mundo entendeu, hein? X ao quadrado é maior ou igual que 0. Se ele é um número maior ou igual que 0, então o módulo dele é ele mesmo. Deu certo? Beleza. Então tá, módulo de g' de x, pessoal, a gente concluiu que é isso. Alguma dúvida em todo esse cálculo? Pode seguir mesmo? Filé. Observe agora o seguinte, ó. O intervalo da gente, que nós sabemos que tem raiz, é o intervalo 0 e 1, né? Vocês lembram disso? Beleza. Observe o seguinte, ó. Se você substituísse o x por 0 aqui, o módulo de g' de x, pessoal, daria 0. Se eu substituir o x por 0, o módulo de g' de 0 dá 0, não é verdade? Porque se eu substituir o x por 0 aqui, dá 0. Todo mundo entendendo, hein? Aí, olha, você pode ir aumentando o valor que você vai substituir aqui, ó. O maior valor possível que existe é o 1. Vocês estão entendendo aí? O maior número possível dentro desse intervalo entre 0 e 1 é o 1. Se você substituir o x por 1, pessoal, dá igual a 3 sobre 8. Vocês concordam aí? E 3 sobre 8, se você fizer essa conta aqui, ó, logicamente você vai ver que vai dar um número menor do que 1, dá 0,375. Então, o maior número possível que eu consigo é o 1. E com esse maior número, dá 0,375, que é menor que 1. Então, resumindo a história, se você pegar qualquer x entre 0 e 1 e substituir aqui, o valor disso sempre dá menor do que 1. Vocês concordam aí? Tá dando certo, pessoal? Se você pegar qualquer valor entre 0 e 1 e substituir aqui, que é o intervalo que você sabe que tem raiz, dá menor que 1. Ora, se isso dá menor que 1, vocês concordam comigo que nesse caso a g de x satisfaz essa condição? Por isso que ela serviu. Deu para entender, pessoal? Então nem sempre ela funciona. Na prática ela só vai funcionar se o módulo de g' de x for menor do que 1 dentro desse intervalo. Tá compreensível mesmo? Isso.